Galera, salve, salve. Então a gente vai voltar com a segunda parte aqui da aula sobre reforma protestante contra a reforma católica, justamente daquele momento em que eu parei com vocês, que nós retomaríamos sobre a contra-reforma católica agora nessa segunda videoaula, né, sobre a temática. Então eu vou me minimizar aqui para a gente continuar falando sobre essa questão. Vamos avançar os slides, como a gente está vendo aqui, né? O tema da reforma protestante contra a reforma católica, para falar sobre a contra-reforma, quer dizer, a reforma católica, também como pode ser chamada, e as atitudes que a Igreja Católica tomou para combater essas novas doutrinas protestantes, né? Primeira, a gente vai relembrar que eles começaram a traduzir a Bíblia para o latim e começaram a fazer algumas cerimônias religiosas, né, em latim, aliás, em germânico. E a Igreja Católica reagiu fazendo o quê? Mantendo o latim na língua cerimônia, né, na língua oficial dessas cerimônias religiosas, justamente por conta disso. A Igreja Católica, como eu falei para vocês em relação à Bíblia, não queria que as pessoas se alfabetizassem, que as pessoas pudessem começar a questionar. Para ela era importante continuar manipulando as pessoas, justamente para não perder esses fiéis, que as pessoas não entendessem o que se passava. Então, as cerimônias religiosas católicas, elas eram automaticamente, né, totalmente mecânicas, porque as pessoas não eram capazes de entender totalmente o latim naquele momento. E era justamente para isso, para que as pessoas não entendessem, não questionassem, tivessem participações em momentos específicos, justamente para a Igreja Católica conseguir manter essa dominação. A Igreja Católica promoveu o fortalecimento da figura do Papa, que já era muito forte. Então, por exemplo, uma das nomenclaturas, digamos, uma das alcunhas que o Papa recebe é o Santo Padre. Então, quer dizer, o padre em si, ele já é visto de uma maneira espiritualmente superior, né, como alguém diferente de humanos mortais, digamos, nesse sentido. E aí tem o padre, que já é visto dessa maneira, então a Igreja Católica vem com a ideia do Santo Padre. Então, quer dizer, a figura máxima, magnânima da Igreja Católica na Terra. Então, automaticamente, por ser santo, ele tem, né, atribuições, né, ele tem atributos especiais. E aí, o Papa ele se tornou ainda mais temido e ainda mais respeitável nesse sentido, né, justamente com essa ideia de amedrontar as pessoas. A proibição do casamento com sacerdotes, né, de maneira mais rígida ainda. Desculpem. Aí a questão da continuidade no Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição se tornou mais forte ainda. Em alguns países, por exemplo, Espanha e Portugal, ela se intensificou ainda mais nesse momento, para combater esses novos cristãos, como alguns chamavam, os protestantes, evangélicos, como a gente chama aqui no Brasil, mas não se esquecendo também dos judeus, dos islâmicos ainda, dos chamados hereges, né, que envolviam todos esses. Então, a Inquisição, ela, nesse momento, a partir do século XVI, né, ela se intensificou, se tornou ainda mais violenta. A publicação de livros, né, proibidos, criou-se uma lista desses livros que deveriam ser proibidos, e não somente proibidos, mas queimados também. E os autores deles eram julgados, claro, no Tribunal do Santo Ofício, e passíveis de execução na fogueira, ainda vivos pela Inquisição. Né? Os jesuítas surgiram nesse contexto também para fortalecer a pregação, né, para levar o evangelho segundo os católicos para diferentes religiões, como aconteceu aqui em regiões, né, aliás, e religiões também, por que não, né, para tentar convertê-los. Então, essa fundação da Companhia de Jesus foi nesse sentido. Né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve a figura do Padre José de Anchieta, né, muito forte, do Padre Manuel da Nóbrega também, mas o José de Anchieta ele acabou sendo mais proeminente nesse sentido. Então era mais uma estratégia da Igreja Católica para tentar levar a religião católica para outros continentes, né, outros locais que o catolicismo ainda não era preponderante e no caso aqui da América, por exemplo, ainda nem conhecido, como em outros lugares da África e da Ásia também. Né? E chegar antes dos protestantes, claro, isso era importante, era uma corrida. Então, quer dizer, quem chegasse numa região primeiro, muito possivelmente, conquistasse a maioria
dos seus habitantes, né, para serem fiéis ali daquela religião. E essa perseguição aos protestantes, como eu comentei anteriormente, é claro que foi se tornando cada vez maior, que eles eram perigosos, né, ainda mais perigosos que os judeus e pessoas de outras religiões, que os pagãos, enfim, os protestantes viraram o alvo ainda mais principal do que os outros, né, dessa perseguição dos católicos. Tem algumas imagens que eu quero compartilhar com vocês aqui, por exemplo, aqui mostra, né, o mercado que virou, né, o mercadão das indulgências. Quer dizer, vem aqui, né, e compra a sua salvação, né, que você vai para o céu e tal. Então, né, isso aqui é só uma das imagens que procura retratar isso, né, que o Lutero trouxe, outros pensadores humanistas, né, também trouxeram nesse sentido, de que a Igreja Católica passou a vender, né, se tornou comercial nesse sentido, né, e não mais espiritual como ela, né, deveria ser e como eles julgavam que deveria ser. Aqui é o João Hus, né, Johann Hus, o nome dele, ele é um alemão. Aliás, ele morreu na Alemanha, ele seria do que é aproximadamente a atual República Tcheca hoje. E aí ele foi um dos primeiros reformadores dentro da Igreja Católica, né? Ele não ficou tão conhecido, tão famoso quanto Lutero, quanto, quanto Calvino, né? Enfim. Mas ele foi ali o primeiro que começou a germinar essa ideia de reformar a igreja, de mudar essas práticas dentro da igreja, que eram práticas nocivas, e como está dizendo aqui, no século XV ainda, quer dizer, o Lutero ele começou a desenvolver as ideias dele ali no século XVI. No século XV ele já foi condenado à fogueira e foi morto, né? Então, como a gente vê aqui, é a preparação da execução do John Hus, né? Mais um que foi morto ainda vivo, queimado na fogueira da Inquisição Católica. Aqui nós temos um mapa, vou tentar deixá-lo um pouco maior, sem distorcer muito, que é da difusão do protestantismo. Então, aqui nas regiões em rosa, a gente tem para onde o protestantismo se disseminou, para onde ele se difundiu, né, se espalhou, partindo daqui, desse círculo verde de Wittenberg, na Alemanha, né, a região ali onde Lutero desenvolveu as ideias dele, onde começou a surgir o protestantismo, e aí se espalhou por várias regiões da Europa. Né? Então a gente tem aqui para o leste, não muito para o sul, nem tanto para o oeste, porque no sul tinha a Itália, que é de preponderância católica desde sempre, né? Enfim, berço do cristianismo. E Portugal e Espanha também, que sempre foram países com grande predominância católica, assim como a Itália. Né? Mas, por exemplo, na França, aqui na Inglaterra, então, acabou dominando. A Irlanda, né, sempre teve essa questão, né, da briga entre cristãos católicos e protestantes dentro da Irlanda. Mas, enfim, uma coisa não tem como a gente não dizer. As regiões às quais o protestantismo chegou, ele chegou e praticamente não saiu mais. Ele continuou como maioria, continuou como religião preponderante, né? Então a gente vê aqui que onde ele chegou, essas regiões aqui listradas, foi onde a Igreja Católica conseguiu retomar a preponderância dela, né? Mas foram em pouquíssimas regiões. Então, basicamente, onde o protestantismo chegou, ele se tornou maioria. E não só na Europa, mas na América do Norte também, né? Eles são a religião, no caso, as doutrinas protestantes são preponderantes lá também. Então, é um mapa que a gente consegue ter uma grande noção. E aqui na Inglaterra, o anglicanismo, né, que surgiu, é uma doutrina protestante também, mas que acabou seguindo uma vertente, né, diferente. Ok, deixa eu reduzir aqui, para a gente voltar para nossas imagens. Aqui eu vou aumentar um pouco mais, né, uma iluminura, né, uma ilustração da medieval, que se encontra em Bruxelas, né, na Bélgica, de cristãos queimando judeus vivos. Então mostra aqui, né, todo um ritual ali, né, de inquisição, justamente para punir esses hereges, né, que não seguiam a religião católica.
E a última aqui, também vou aumentar um pouco mais, que se encontra no Museu do Prado, em Madrid, é uma guerra que os católicos empreenderam nos Países Baixos, né, na atual Holanda, ali Bélgica também, porque ali foi uma região, aliás, né, que as doutrinas protestantes se desenvolveram muito rapidamente, e nessa ideia de contra-reforma, os católicos, né, nessas guerras civis, empreenderam um ataque muito forte àquela região. Tanto que a gente vê a destruição aqui, né, os incêndios, né, que os católicos praticaram contra os povoados protestantes nessa região. Então a gente tem aqui um exército forte, onde está o cursor, né, de católicos chegando aqui também, para justamente massacrar esses protestantes ali da região da Holanda atual. A gente vê pessoas aqui, né, penduradas de cabeça para baixo, enfim. Foram, claro que essa daqui é só uma imagem que apresentar isso, né, mas tivemos várias, né, massacres na França, enfim, na Alemanha, em várias regiões em que os católicos atacaram com veemência nos protestantes para tentar retomar o controle católico nessas regiões. Então, essa aqui era a última imagem que eu ia compartilhar com vocês. Eu vou aumentar minha tela, que a gente vai se despedindo aqui dessa aula, trazendo, né, finalizando com essa ideia da Contra-Reforma Católica e das estratégias e meios, né, que a Igreja Católica e os católicos no geral, naquele momento na Europa, empreenderam para tentar retomar essas regiões e aniquilar, né, por que não essa nova religião cristã protestante que surgia. Ok? Então fiquem bem, se cuidem. Beijos, né, abraços virtuais. Até o momento, presencialmente, ainda não é muito possível. Então, até mais, valeu, tamo junto.